Olá, seja bem-vindo. Quem estava no YouTube, peço desculpas, acabei interrompendo, estava tentando fazer no YouTube junto com o Instagram, não consegui fazer os dois ao mesmo tempo, tive um problema aqui. Vamos fazer no Instagram, depois eu copio e jogo lá para o outro, tá? Vamos fazer um resumão aí do nosso final de semana. Nosso final de semana foi super legal. Sexta-feira tivemos muito procedimentos, mioma, septo, pólipo, um monte de coisa. Sábado e domingo, de novo aí um monte de procedimentos, foram 39 procedimentos, bem legal, aí só tivemos problema com duas, problema não, né? A gente não conseguiu acessar a cavidade uterina, então, poxa, foi super bom, tirou um monte de pólipo, tô vendo que o Rafa tá aí, Rafa brilhou pra caramba, tirou pólipo pra dedéu lá, junto com os alunos, tá? Foi excelente. Aproveita para agradecer a Clínica City Rinode, que cedeu espaço aí na sexta-feira, a gente tinha uma parceria legal, inclusive tô aqui agora, tô na correria, porque daqui a pouquinho vai entrar procedimento aqui no centro cirúrgico, quando eu estou fazendo o vídeo. E agradecer a Endomaster também pelos equipamentos cedidos, aí foi show de bola. Então, juntei aqui algumas coisinhas, né, alguns procedimentos que a gente fez, alguns eu, outros Rafael junto com os alunos, para a gente tentar aprender um pouquinho mais. Peguei algumas coisas legais aqui, vamos falar de ponteira, mono, que a gente utilizou nesse final de semana aqui, na verdade no Fellow. Vamos falar um pouquinho de ponto de referência, se tiver algumas dúvidas relacionadas ao equipamento. Um caso de uma grande estrutura, que a gente tirou lá, um pólipo gigante, que a gente faz, tá? Então, o primeiro casinho aqui foi um mioma, tá? Esse mioma era um mioma bem grande, que eu acabei levando para repetir esse exame. A paciente fez esse exame com uma colega e ela não deu tamanho, faltaram algumas informações. A gente trouxe, fizemos na sexta-feira esse mioma, e a paciente estava super bem, o mioma ocupava a cavidade toda, deve ter uns 5 a 6 centímetros. A paciente estava bem, era um mioma G1 para G2, e a gente começou a tentar soltar a base para tentar jogar esse mioma todo para a cavidade uterina e facilitar um procedimento cirúrgico que a gente vai fazer depois. Então a gente foi fazendo, entrou com a pincinha, com a tesoura, e ela foi soltando devagar, achei bem legal. Foi uma situação que, além da gente poder fazer junto com a tesoura, a gente acabou também fazendo junto com o ultrassom. Então nessa imagem aqui, tá aqui que acontece, tá meio longe aqui, né, dá pra gente dar um jeito, tá? Dá pra ver o mioma bem em cima e a gente acompanhando a tesourinha soltando, a paciente aqui, ambiente ambulatorial, a colega agradecer a Bárbara, que é a fellow aqui da Clínica City Rinode, tá? Ela faz o fellow para reprodução. Sempre que a gente pode, a gente faz junto o procedimento, é muito bom. Ela treina um pouco mais a mão, eu treino mais meu olho para ultrassom, que eu tenho bastante dificuldade ainda para ver ultrassom, então ela me ajuda muito. E que nem eu comento, a estereoscopia tem o seu lado muito bom, né, que a gente consiga enxergar a cavidade, ter a visão direta da cavidade, só que a partir do momento que a gente chega na parede, o que tem para baixo, a gente fica cego. E aí que o ultrassom ajuda bastante. Então, a doutora Eliana, a doutora Raquel, sempre tive esse contato bem legal, a gente sempre se ajudou muito. E agora as meninas aí, a Bárbara e a Amanda me ajudando bastante. Nesse caso aqui, a Bárbara brilhou aí com o ultrassomzinho mostrando. Então a gente conseguiu enxergar o nosso estereoscópio dentro da cavidade e bolinha para cima é o mioma, espaço para baixo aí a parede do miométrio. E inclusive ela já me mediu aí, acho que tinha 12 milímetros até embaixo. Procedimento que a gente vai fazer depois de algum tempo cirúrgico. Vamos ressecar com bastante tranquilidade, aí, com mais segurança para fazer. Foi um negócio bem legal. Eu vou deixar correndo aqui, acho que tem uns 15 minutos aqui de vídeo que eu editei. E cada um vai ter aí um pontozinho para a gente discutir. Vamos falar um pouquinho da ponteira, tá? Ponteira é um equipamento que a gente coloca bem pequenininho, aqui ele é bem fininho. E a gente coloca a ponteira com energia monopolar, paciente com a placa, e por dentro da camisa, né, no set operatório aqui do estereoscópio, a gente coloca aqui pela camisa de 5 frente e a gente vai trabalhando aqui com ele lá por cima. Pode ser energia monopolar, pode ser bipolar, pode ser, também tem algumas que tem o laser também que tem a capacidade. O problema é que o laser, o custo dele é muito alto, tá? A vantagem é que, além do custo desse equipamento de ser menor do que a tesoura, ele dura mais do que a tesoura, ele tem um potencial de corte, aqui foi o final, né? Ele tem um potencial de capacidade de secção melhor do que a tesoura e dura mais do que a tesoura também. Gostei bastante.
As colegas aqui, a Thaís, as duas Thaís, né, também brilharam aqui, tiraram esse pólipo aqui cervical. Essa aqui a paciente estava anestesiada. Para fazer sem anestesia, com a ponteira, tem que ser bem devagar. Utiliza o pulso, tá? A gente comenta bastante isso para os residentes. O corte por pulso é você apertando devagarzinho, porque você evita de fazer, às vezes, um corte mais profundo. Então aqui no colo, principalmente, tinha que ser um corte bem superficial. Então aqui já no final, tá? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Deu para ver legal o pólipo pediculado e aos pouquinhos foi seccionando ele aqui embaixo, tá? Acho uma opção excelente, acho que vocês têm que ter esse tipo de equipamento no serviço de vocês. Obviamente, não é a primeira coisa a ser adquirida, mas assim que começar a rodar, tem um desse aí no armário que ele quebra um monte de galho. Pólipo dá para cortar o pólipo no meio quando é o pólipo grande, solta a base, às vezes mioma você consegue abrir melhor a cápsula dele do que em outras situações. Tá? Precisa ter, lógico, uma fonte de energia, e nesse caso o paciente usou a placa que era monopolar e a gente utilizou o soro glicosado como meio de distensão. Funcionou super bem, resolveu um problema e a gente vai ter o uso dessa ponteira também de novo no pós-septo. Aqui foi uma estenose legal que a gente pegou, não me lembro agora de qual das duas que a gente teve tanto no fellow quanto no curso, em que com a pinça, delicadamente, você entra dentro do orifício externo e abre um pouquinho. Tem que tomar cuidado para na hora que vocês abrirem, vocês não forçarem muito a alavanca, tá? Esse aqui foi do fellow, tá? A Thaís aí que resolveu esse caso aqui pra gente. E lá dentro você vai abrindo devagarzinho com a ponta da pinça. E depois, com o movimento de rotação, vocês vão ver aqui que vai girar. Eu editei esse vídeo aqui, mas a gente consegue ir vencendo. Quem viu o vídeo que eu soltei há um mês, logo após o outro curso, viu que a gente quebrou a cabeça no domingo e no hospital no curso com um monte de estenose. Dessa vez a gente também teve um monte de estenose, mas a gente conseguiu vencer todas. Então foi ótimo, todas não, desculpa, tiveram 2 das 39 que a gente não conseguiu entrar, tá? Então assim, aumentamos um pouquinho, a pinça ela tem 1,2 mm fechada e na hora que ela abre, ela chega, essa aqui no caso, até 8. Então a gente tem que abrir devagarzinho para conseguir ganhar e depois a gente entra com o estereoscópio fazendo aquele movimento de rotação, aí a gente consegue dissecando e entrar na cavidade. Ficou super legal, conseguimos ganhar um pouquinho do espaço e depois com o movimento de rotação, né, parafusando mesmo, essa é a técnica, se não me engano, descrita pelo Mazon, em que a gente parafusa e vai avançando para a cavidade. Então, na verdade, acho que o ideal é você saber um monte de técnica e dentro do que você tiver na mão ou da situação, você vai trabalhando. Por que você roda? Porque o estereoscópio, ele não é, né, ele não é retinho, ele tem um biselzinho, aqui ele tem angulação de 30 graus, e ele também não é redondo. Não sei se dá para ver tão bem aqui, ele é, na verdade, ele tem uma forma de gota. E na hora que você vai rodando, você vai conseguindo aí negociar no colo, que também não é redondo, o colo ele vai variando, e na hora que você vai girando, você vai procurando local de menor resistência. O pessoal aí, ó, tirou de letra todos esses casos. Vamos aproveitar e falar da rotação. Vamos falar aqui desse pólipo, tá? Então aqui a gente foi uma retirada de um pólipo. Então, uma dica importante, o pólipo já estava meio que solto, ele estava soltando bem. A pinça, ele não tem um poder de apreensão tão bom para você puxar. Então o que os colegas estão fazendo aqui agora? Eles empurram com a pinça. Lógico que quanto mais longe do fundo, mais fácil de conseguir trabalhar dessa forma. Então ele vai empurrando e soltando aos pouquinhos o pólipo. E depois, quando ele estiver quase solto, aí sim, ele tirou o pólipo inteiro. A gente tirou o pólipo e um monte de vezes. Tiramos o pólipo lá no hospital, no curso de Guarulhos, no fellow tiramos também. Grande maioria foi retirado em ambiente ambulatorial. Uma coisa que eu gostaria de ter feito, algumas pacientes até falavam, disseram que até topariam, que era servirem de exemplo, né? Falar, porque tinha uma lá que parecia que estava na praia, olhando para cima, a gente cutucando, mexendo, e ela lá, como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, é importante mostrar que a estereoscopia ambulatorial tem, sim, lugar para fazer. Uma grande maioria a gente consegue fazer, a grande maioria é bem tolerável e tem uma parte importante que não é só tolerável, a paciente realmente ela não tem queixa.
A gente cutucando, mexendo, a gente estava mais preocupado que estivesse incomodando do que a própria paciente, tá? Então acho que assim, é legal a gente mostrar isso, e se algum dia eu tiver um pouco mais de possibilidade e a paciente realmente quiser, também ela grava e mostra o tão de tranquila que ela estava lá, tá? Aqui foi uma outra estenose que a gente optou pelo uso da tesoura, que ela tinha uma fibrose bem importante. Quando tem fibrose, acho que é mais fácil a gente dar um piquezinho com a tesoura do que realmente fazer a força com a pinça, que você pode quebrar a pinça. E se você forçar, né, fazendo aquele movimento de rotação do equipamento, às vezes você pode inclusive dar mais dor na paciente. Então a gente seccionou aqui embaixo e depois entrou com o equipamento e novamente rodando aqui o equipamento a gente entrou. Falando em rodar, vou aproveitar aqui para comentar, porque surgiram, vou deixar rodando, porque surgiram algumas dúvidas relacionadas a esse pontinho aqui de cima. Esse pontinho aqui de cima, ele é meramente um ponto de localização para quem está olhando o exame e não para quem está fazendo. Existem algumas ponteiras dessa que estão localizadas de acordo com a posição da fibra, então no caso aqui, isso aqui estaria localizado na fibra, e tem outras que estão localizadas para onde olha a nossa ótica. Nesse caso da empresa aqui da Endomaster, o deles está focado, o pontinho está focado para onde a gente está olhando. Então isso não muda absolutamente nada para quem está fazendo, porque você está com a mão aqui embaixo. Então se você está com a mão com a fibra segurando para baixo, você sabe que a ótica está olhando para cima. Então você não precisa disso aqui. Para quem que isso aqui ajuda muito? Para quem está do lado de fora, orientando, para quando a gente vai explicar o vídeo. Então o que é importante disso? Se ele for para cima, que nem o caso aqui, é só falar para vocês, isso aqui é a direção de que a gente está olhando a ótica. A fibra nossa está virada para baixo. Não existe padrão, não existe, né? É só um detalhe de que cada empresa coloca para onde que olha, para onde que não olha, tá? Então isso aqui não muda absolutamente nada, inclusive eu já vi algumas que nem a direção da ótica tem. Isso eu acho que é uma coisa que talvez atrapalhe para quem estiver enxergando, para quem estiver fazendo depois. É importante isso aqui para na hora de orientação, porque eu vou explicar para vocês uma coisinha bem legal daqui a pouco aqui, tá? Essa aqui é uma esteroscopia pós-septo. Então essa aqui tem um videozinho no YouTube que eu coloquei sobre isso. E a gente foi abordar essa paciente depois de 30 dias. Isso aqui foi uma aderência que formou final, foi uma sinéquia. Só que vocês podem ver que aqui ele não chega nem a 5 milímetros do fundo. Então a gente acabou abordando e aumentando aqui essa distância, né, cortando aqui com a monopolar. Por quê? Porque a paciente estava no centro cirúrgico, isso aqui foi sob anestesia. A gente aproveitou, a cavidade dela já estava ok para dar continuidade. Como ela estava anestesiada, como ela já estava no ambiente aqui para fazer, a gente tinha disponibilidade do equipamento, a gente já tinha comentado, a gente optou por dar continuidade, soltar essa sinéquia e melhorar a cavidade dela. Então o que a gente fez? De novo, com a energia também, quem quiser tem esse videozinho disponível no YouTube, então consegue ver aqui, ó, a gente foi soltando, tá? Aí perguntaram, isso aqui a gente fez com orientação também de ultrassom. A Bárbara subia, a gente foi seguindo. Precisa fazer com ultrassom no momento? Não, tá? Não precisa. A gente precisa, na verdade, ter um ultrassom prévio muito bem feito para me dar a orientação direitinha. Se você puder ou quiser fazer com ultrassom durante, legal, me ajudou bastante, é legal para fazer, mas não tem a necessidade. Se tiver uma ressonância ou um ultrassom prévio feito muito direitinho, você viu orientação da linha interostial, que é a linha que a gente queria imaginar entre o ósseo, né, o ósseo esquerdo e o ósseo direito, você está seguro de não avançar a partir desse ósseo. Então aqui estamos no final, terminamos um pouquinho com a tesourinha também, tá? Por causa mais de segurança e também para variar um pouquinho a técnica. E aqui a gente está vendo, ó, ficou bem pequenininho aqui o triângulo. Perguntaram aqui para mim o que era esse triângulo, que eu coloquei isso aqui no Instagram na sexta-feira à noite. Isso aqui era a área aderida, tá? Então aqui a gente solta um pouquinho. Esse triângulo aqui era a área aderida, grudado no triângulo que estava aqui embaixo, tá? Então vocês vão ver daqui a pouquinho a cavidade bonitona, tá? Se vocês forem comparar com o vídeo da ressecção dessa sinéquia, desculpa, do septo, vocês vão ver que esse triângulo é super grande. E agora esse aqui já era pequenininho. Era a área que estava de aderência aqui de fibrose que chegou, tá? Tá super bonitinho já, cavidade boa, se tudo der certo aí, estamos na torcida pela paciente aí para... Aí, ó,
tá? Para tentar a gestação dela, tá bom? Ó, como ele é, se vocês compararem com a imagem do outro, bem menorzinho, super pequenininho já essa área dessa sineca que tinha formado pós a ressecção do septo. E agora um pouquinho para frente, mostrar que bonitinho, você consegue ver, né, a linha interostial aqui no fundo, os ósseos quase na mesma linha. Deixa eu ver se eu adianto aqui um pouquinho, mexendo aqui para o lado. Uso aqui agora essa imagem aqui que a gente gravou de fora, o que a gente fazendo concomitante usando com ultrassom. É uma opção bem legal, quem puder fazer aí junto acho legal, é bom para a gente conhecer melhor a nossa, o que a gente está trabalhando e para a ultrassonografista também. Tenho certeza que ela, quando for dar o laudo para alguém, quando precisar fazer isso para um terceiro, seja para mim ou para um terceiro, ela já sabe o que eu quero, o que eu estou pensando, tá? Vamos voltar aqui para a mudança de base que eu estava comentando naquele outro vídeo. Olha que legal, isso aqui é a direção da nossa ótica. A imagem está um pouquinho ruim aqui, porque isso aqui foi gravado pelo celular, meu pendrive já tinha acabado aí a minha capacidade durante o curso e acabei fazendo. Isso aqui eu quero mostrar o seguinte, vocês podem ver que a pinça está saindo de cima e a base está aqui embaixo, tá estourando aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo mudar um pouquinho aqui a direção para vocês. Tá? E o que a gente acabou corrigindo depois? A hora que a gente mudou a direção da base, agora aqui, ó, a pinça saindo de baixo para cima, sendo que é da posterior, você facilita. Então é importante você posicionar o seu equipamento antes de você começar a seccionar. Então, a camisa de cima, que é a camisa acessória, e a camisa de baixo, que é da ótica, se a estrutura for posterior, o que vocês vão fazer? Vira e aí entrar com o material por baixo para poder soltar, que foi feito aqui. Isso aqui foi um pólipo bem grandão aqui que tiraram e na hora que mudou facilitou o acesso, tá? Olha aqui, ó, a pinça saindo de baixo relacionada aqui com a ótica. Por quê? Porque ele virou o equipamento e ficou de ponta cabeça aí do nosso basal, tá? Além da direção da ótica ser virada para baixo, o instrumental também está indo mais para baixo. Outra coisa que ajuda, o nosso instrumental ele vai paralelo à parede da paciente. Então, se ele vai de cima para baixo, ele aumenta a chance de você cutucar o miométrico e incomodar a paciente. Se ele vai aqui de baixo, ele acompanha a parede e facilita a ressecção e o trabalho sem cutucar o miométrico da paciente. Tá? Conseguiu tirar aqui super bem, deixa eu adiantar um pouquinho, senão não acaba aqui nunca. Tá? No final, pegando aqui com a pincinha, novamente empurrando. Isso é um negócio importante, hein? Tinha até esquecido isso aqui de comentar no curso. Toda vez que vocês pegarem um material, um pólipo, um mioma, deixa o mínimo de base possível para você pegar com a pinça e empurrar. Senão você solta a estrutura, às vezes ela fica girando loucamente lá dentro e você não consegue depois pegar direito, dá um pouco mais de trabalho. Tá? Então essa é uma dica legal, tirou aqui o pólipo, fizeram até uma graça aqui no final, ó, o pólipo passando. Olha que beleza que ficou. E vamos aqui para o último também. Isso aqui era um pólipo bem grande. Essa paciente ela tem uma orientação do clínico dela para não fazer procedimento anestésico. Ela tem, acho que se não me engano, é um ASA 3. Tá? Me perdoe se eu estiver errado. E ela já tinha feito com a gente no mês retrasado. A gente conseguiu ressecar praticamente toda a base. Falando praticamente porque a gente achou que ele estava solto e não estava. Ele já tinha até necrosado um pouco. Então foi tentado, a gente soltou ele um pedacinho, ele não estava solto. A gente achou a base dele aqui na parte posterior e novamente a gente cortou. Podem ver aqui, ó, tá saindo a pinça de cima para baixo. Tava tendo dificuldade, a paciente estava com um pouquinho de queixa, paciente maravilhosa essa, grande fã, quem estava fazendo esse exame aí era o Dr. José Leal. E aí estava com um pouco de dificuldade, quando cutucava, o que ele aprontou aqui no final? Ele mudou a base, ele foi da base, rodou o estereoscópio, pincinha, tesourinha saindo de baixo, foi paralelo, conseguiu soltar então o pólipo inteiro. Então ele ficou com esse pólipo gigante lá dentro e aí ele foi tentar soltar. Gravei aqui no final, tá? Isso aqui que aconteceu. A gente soltou esse pólipo lá dentro, conseguiu pegar um pedacinho de biópsia para mandar para a Natum, apesar que não tem nenhuma característica maligna nisso. E o que a gente faz aqui? Vamos para encerrar aqui para abordar. Esse é o caso daquele grande piano, né? A gente tem o piano de cauda dentro do nosso quarto.
e a gente não consegue tirar. O que a gente pode fazer nesses casos? A gente pode ressecar esse pólipo no meio, se for o caso, o que lembra aí a gente, com a energia monopolar ajuda bastante, a gente fatia, ou a gente ainda pode, que a gente optou, em deixar essa estrutura lá dentro, característica benigna, tudo bonitinho, pólipo, deixa ele lá dentro. Pode acontecer duas coisas. A primeira delas, esse pólipo desidratar, e a paciente eliminar esse pólipo num sangramento, o paciente eliminar quem pode eliminar numa menstruação, ou ainda que a gente optou em fazer com a paciente, ela voltar depois de 30 dias. Não tem mais base, soltou a base inteira, o pólipo estava doidão ali, solto, dentro da cavidade. Deixa eu ver se eu acerto aqui o tempo. Tá? A gente acaba deixando ele lá soltão, e ele desidratando, fica menorzinho. Quando ela volta depois de 30 dias, se ele não foi eliminado, a gente pega e puxa ele lá de dentro e tira ele lá de fora. Então acho que assim, foi bastante dica, né? Foi muita coisa assim meio que espalhado. Acho que isso é legal, que a gente consegue ver bastante coisa para comentar dentro disso. Achei que foi um mês assim excelente. Galera com a mão super já mudou, tá? O pessoal com a mão já muito mais leve, pessoal fazendo biópsia, pessoal tirando pólipo, pessoal enfrentando aí a dificuldade da estenose. Tivemos um monte de paciente com estenose, só dois casos que a gente não conseguiu entrar. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que, na verdade, associar um monte de situação. A gente tem que entender os problemas que a gente enfrenta, as dificuldades que a gente enfrentou e vai enfrentar. E hoje, na segunda-feira, perguntaram como é que vai estar hoje. Eu falei, hoje minha segunda-feira está bem tranquila. Aproveitei para editar e até parar para pensar um pouquinho. Acho que isso é a questão da gente poder sempre crescer, sempre a gente poder aprender melhor com as coisas que a gente está fazendo, tá? Então acho que é legal. Então vou dar sugestão aqui. Eu estou vendo aqui que o José Leal está aqui vendo. Estou vendo que as outras meninas também já me mandaram mensagenzinha. Então assim, é importante a gente parar e pensar. Esse período que a gente às vezes fica entre um curso e outro, um módulo e outro, é importante para a gente poder parar, pensar, ver o que a gente fez de certo, ver o que a gente fez de errado e evoluir, tá? Isso aí é maravilhoso, concordo, Leal, foi realmente muito produtivo, tá? Acho que a gente conseguiu ver muita coisa diferente e a gente está sempre nessa progressão. Acho que é importante a gente ter um tempo de ócio, um período para a gente parar, pensar e para crescer, tá bom? É nesses momentos que a gente para, que a gente pensa em coisa diferente. Essa ideia que surgiu também de parar e pensar, eu peço para vocês que, se gostaram desse modo aí foi meio que espero que no futuro a gente consiga fazer um podcast e juntar mais pessoas para darem pitaco. Acho que outras pessoas que quiserem participar, dá um alô, vamos conversar junto, porque às vezes também outra pessoa vendo o que a gente fez consegue enxergar coisas diferentes. E a gente sempre vai crescendo, sempre vai aprendendo e vai vendo coisa nova, tá? Brigadão aí para quem estava acompanhando, aguardo aí críticas, sugestões e depois a gente deixa disponível o vídeo para quem quiser ver em outras situações. Brigadão, uma ótima segunda-feira aí para todo mundo, um abraço aí, saudações tricolores para quem tá felizão aí com o São Paulo, que ganhou depois de 10 anos aí na saudade aí, tá? Ontem foi um dia bom, e para os alunos aí, para a galerinha do Fellow e do curso, vejo vocês o mês que vem. Fiquei felizão pela evolução de vocês. Até a próxima. Tchau.